Por que a doutrina da segunda vinda de Cristo é tão importante? O que essa doutrina pode nos ensinar a respeito da redenção de Cristo e do plano de Deus para a história do mundo? Infelizmente, poucas igrejas pregam sobre esse assunto. Talvez o motivo dessa negligência seja por conta do entendimento superficial a respeito do retorno de Cristo. Nesse vídeo eu quero apresentar 3 razões que mostram a importância da segunda vinda de Cristo. Primeira razão, a segunda vinda exalta a vitória de Cristo na redenção. Cristo humilhou a si mesmo em sua encarnação. Ele deixou a sua glória celestial e veio habitar entre os pecadores. Aqui entre os homens, ele sofreu e foi crucificado. E mais do que isso, Cristo foi desamparado pelo próprio Deus Pai por causa de nossos pecados. Depois de crucificado, Jesus morreu e o seu corpo foi colocado no túmulo. De fato, ele foi obediente até a morte. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. No entanto, a boa notícia é que a morte não teve a última palavra. Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos e ascendeu aos céus à direita da majestade. Mas a obra redentora de Cristo não termina na sua ascensão aos céus. A palavra de Deus ensina que Cristo retornará em glória de maneira física e visível, assim como foi a sua ascensão depois da ressurreição. Dessa forma, quando Cristo voltar em glória, a sua vitória redentora será finalmente concluída. Segunda razão, a segunda vinda completa o plano de Deus na história. Em sua primeira vinda, Jesus derrotou o pecado, a morte e o diabo. Mas tudo isso ainda é uma realidade entre nós. Isso porque a destruição do pecado, da morte e do diabo é uma destruição progressiva na história. Por exemplo, a Bíblia apresenta a vitória de Cristo sobre esses inimigos em 3 etapas. Na primeira etapa, Jesus derrotou o pecado, a morte e o diabo legalmente. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na segunda etapa, Jesus continua derrotando esses inimigos, mas não legalmente, porque isso aconteceu na primeira etapa. Nessa segunda etapa, os inimigos são derrotados historicamente, ou seja, dentro da história humana. E isso acontece através do progresso contínuo do Evangelho. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Na terceira etapa, que ainda é futura, Cristo vai derrotar os seus inimigos eternamente. Esse acontecimento vai se tornar realidade na segunda vinda de Cristo, quando o nosso Senhor voltar para concluir a história. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Para resumir esse ponto, a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo acontece em 3 etapas: legalmente, historicamente e eternamente. Terceira e última razão: a segunda vinda produz equilíbrio em nossa teologia sobre Deus. Tente imaginar por um momento como que as coisas seriam se o retorno de Cristo não fosse acontecer. Sem a segunda vinda, teríamos que admitir que Deus criou o universo, mas que ele não vai conduzir esse universo rumo à consumação. Uma criação sem consumação significa que existe uma abertura no universo. Como que pode o universo ter um começo, mas não ter uma conclusão? Essa é uma ideia bastante esquisita. Sem a segunda vinda, também teríamos que aceitar um mundo de sofrimento sem fim. Em Romanos 8:22, Paulo disse que a criação geme e suporta angústias enquanto ela espera o momento da redenção. Por isso, sem a segunda vinda de Cristo, as angústias da criação jamais terminariam e a esperança da redenção se transformaria em terrível ilusão. No entanto, a Bíblia revela que Deus vai consumar o universo que ele criou e que toda a criação divina vai ser liberta do cativeiro da corrupção. Deus vai completar aquilo que ele começou. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança do verdadeiro crente em Jesus. Portanto, meditar na doutrina da segunda vinda de Cristo não produz pavor e desespero, mas sim esperança e consolação.